Então, galera, vamos lá, né? Vamos retornar aqui nesse número 5, o FMG. Deixa eu pegar aqui uma canetinha e vamos para o enunciado. Nós temos uma colocação aqui no bate-papo. Deixe-me ver o que é. Tchan, 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 tchan. Professor, precisa colocar para gravar, não? Já coloquei. Pode deixar, eu já coloquei. Obrigado. Vamos lá. O FMG. Este gráfico apresenta as 4 primeiras energias de ionização de átomos de um metal. Então, galera, nós estamos falando aqui, né, das energias de ionização de um mesmo elemento, né, de um mesmo metal. Tá joia? Então, essas energias elas se referem ao mesmo metal, ao mesmo átomo, não são energias de átomos diferentes. Muita atenção, queridos. Então vamos lá, né? A gente tem uma primeira energia de ionização, ela tem um valor. Nós temos uma segunda energia de ionização, ela possui um valor. Uma terceira energia de ionização, ela possui, né? Então, o que acontece, pessoal? Nós temos aqui 3 energias de ionização, né? A primeira, a segunda e a terceira, com valores relativamente próximos, não é isso? E a quarta energia de ionização, ela já apresenta um valor muito díspare, não é isso? Muito maior do que os 3 primeiros, né? E o que isso aqui corresponde, galera? Quando a gente tem essa diferença de energia muito grande, né? Que eventualmente chamamos de gap, né? Gap em inglês, a tradução é vão, né? Então, este vão energético, ele acontece por qual motivo? Conta para mim aí, vocês que estão conversando aqui no bate-papo. Fala aí, por que acontece esse gap de energia, pessoal? Como que a gente consegue entender, né, essa diferença brusca na energia de ionização? Aí, ó, falou bem aqui, falou bem, porque tá mudando a camada, né, galera? Muito bom. Então já conta aqui para mim, pessoal, já que a gente está conversando a respeito dessa mudança de nível de energia, né, com relação a esse gap, quantos elétrons esse átomo, este metal possui aqui na sua camada de valência? Nós conseguimos identificar isso, queridos? Hein? Como é que a gente pensa nessa ideia aí da quantidade de elétrons na camada de valência? Galera, acontece que as 3 primeiras energias, elas são bem próximas, ou seja, essas 3 primeiras energias, os 3 menores valores, referem-se aos 3 elétrons mais facilmente removidos. E esses elétrons que são mais facilmente removidos são, de fato, os elétrons da camada de valência. Então, podemos afirmar com toda certeza que esse metal em questão, ele possui quantos elétrons na sua camada de valência? 3 elétrons, não é isso? Então, vamos lá, né? Estamos estudando aqui, resolvendo exercício, dando uma estudada, agora vamos responder essa questão. Né? Com base nessas informações, é incorreto. Né? Então, estamos buscando aqui a afirmação que seja falsa, tá bom? Então, é incorreto afirmar que os átomos desse metal apresentam, letra A, raio atômico maior do que qualquer dos não metais do mesmo período. Galera, nós estamos falando de um metal que está no terceiro período, não é isso? Terceiro período, certinho? Então, o que acontece, galera? Se a gente tem aqui, ó, vou fazer um desenho aqui do terceiro período, tá bom? Queridos, no terceiro período, a gente vai ter a seguinte situação, né? Nós vamos ter aqui, ó, na verdade, temos uma mudança aqui, galera. O terceiro período, ele é assim, ó. O terceiro período, galera, ele é aquele que a gente vai ter assim, ó, 2 elementos das primeiras colunas, vai haver uma lacuna aqui, e aqui a gente continua com os demais elementos. Certinho? Acontece que a gente vai ter nessa primeira coluna aqui, ó, a primeira coluna é da família 1A, a segunda é da família 2A. Aqui já vem a família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Não é isso? Só que no terceiro período, galera, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter aqui o sódio, aqui o magnésio, certinho? E aqui o alumínio. Galera, acontece que até o alumínio nós temos metais.
Os demais elementos para a direita aqui, eles são ametais, certinho? Aí a letra A diz que o raio atômico, né, que esse metal ele possui raio atômico maior do que qualquer dos não metais do mesmo período. Galera, isso é verdade, né? Porque o raio atômico ele cresce de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, não é? Então, galera, todo mundo que é metal está mais à esquerda, né, vai apresentar um raio maior do que os ametais que estão aqui do lado direito. O que eu quero mostrar para vocês está aqui na tabela periódica, né? A gente tem aqui ó, o terceiro período, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. Não é isso? Então, sódio, magnésio e alumínio são metais, né? E todos esses metais, sim, vão apresentar um raio maior do que qualquer um dos ametais ali. Então, essa letra A, ela é verdadeira, ela não nos interessa porque buscamos a resposta falsa. Então, letra A é verdade. Letra B, né? Esse metal ele vai apresentar afinidade eletrônica menor do que qualquer dos não metais do mesmo período. Queridos, né? Eu vou voltar aqui na tabela periódica só para que a gente veja o seguinte, qual que é a tendência de crescimento da afinidade eletrônica, né? A afinidade eletrônica, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, não é isso? Então, na região dos ametais, nós teremos aqui ó, os elementos que possuem as maiores afinidades eletrônicas, certinho? Só que como a gente está falando aqui de um elemento metálico que está no terceiro período, a gente tem que pensar nessa região aqui, ó, certinho? Nessa região, nesta linha. E o que o enunciado nos diz? O enunciado nos diz que o metal em questão ele vai apresentar, né, uma afinidade eletrônica menor do que qualquer dos não metais. Galera, isso é verdade. Por quê? Porque os metais estão mais à esquerda. E quem está mais à esquerda no período apresenta sim uma menor afinidade eletrônica. Certinho? Então essa letra B está verdadeira. Na letra C, ele nos diz o seguinte, ó, os átomos desse metal apresentam 2 e 8 elétrons nos dois primeiros níveis de energia. Galera, a gente tem a tabela periódica, né, e vou eu aqui fazer, né, este esboço da tabela que tanto gosto, né? Quando a gente tem a tabela periódica aqui, galerinha, o que a gente tem, né? A gente vai ter aqui, ó, essa primeira linha, e essa primeira linha aqui é o primeiro período, né? O primeiro período, esses dois elementos, hidrogênio e hélio. O segundo período, nós teremos alguns outros elementos aqui. E o terceiro período seria esta linha que eu estou fazendo agora. Então, pintarei agora os elementos do terceiro período. Certinho? Galerinha, como a gente já viu que esse elemento químico possui 3 elétrons na camada de valência, né? Quais são os metais que vão apresentar 3 elétrons na camada de valência, galera? Né? E ele vai estar no terceiro período, não é isso? O terceiro período vai ter este elemento aqui, ó, à esquerda, que vai ter um elétron na camada de valência, que é da 1A. O metal que está aqui, ó, nessa posição, ele vai ter 2 elétrons porque ele é da 2A. Quem vai ter 3 elétrons vai ser o elemento que está nessa posição aqui, né? E quem está nessa posição vai estar aqui, ó, nesta coluna, e esta coluna é a família 3A, certinho? Então, para quem está no terceiro período e na família 3A, qual é a configuração eletrônica desse elemento químico? Ela vai ser assim, ó, 1s2, 2s2, então a gente vai distribuir elétrons até o terceiro período e ter 3 elétrons, né, na última camada, 2p6, e agora sim, terceiro período, 3s2, 3p1. Então, galera, esta é a camada de valência do metal em questão. Este metal apresenta sim 3 elétrons na camada de valência e ele apresenta, de fato, 2 elétrons no primeiro nível, não é isso? 2 elétrons no primeiro nível e 8 elétrons no segundo. Sim, 8 elétrons aqui neste segundo nível de energia.
Então, pessoal, a melhor resposta sim é a letra C, de coração. Beleza? E por que a letra D não é verdadeira? Porque a letra D diz que ele tem 4 elétrons no nível de energia. E a gente já percebeu, né, que na camada de valência, no último nível energético, nós teremos apenas 3 elétrons. Por quê? Porque as 3 primeiras energias que são relativamente próximas, elas estão aí, né, nos 3 primeiros elétrons de fato. A quarta energia, né, que é referente a este quarto elétron, ela é muito díspare, ela refere-se a um elétron de uma camada mais interna. Beleza? Então, número 5, letra C. Falou? Vamos adiante. Number 6, número 6. Galera, vocês estão conseguindo me ver aí? Parece que a minha câmera está cortando, eu não sei o que é. Pessoal, só um momento, deixa eu só desligar meu celular aqui. Pronto, me desculpem. Vamos lá, galera. Então, número 6. Número 6, número 6. A primeira energia de ionização... Desculpe, a primeira energia de ionização é medida pela energia X quando um elétron é retirado de um Y isolado. Então, pessoal, eu entendi aqui, ó. Nós temos uma frase e nessa frase nós vamos ter que substituir as letras X, Y e Z, não é? O que essas letras X, Y e Z representam? Então, vamos lá, galera. A primeira energia de ionização é medida pela energia X. Pessoal, o que é o conceito de energia de ionização? É a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo no estado isolado. Então, a gente tem o que, pessoal? A gente tem um elemento químico, né? E esse elemento químico ele vai receber uma quantidade de energia e esse elemento químico vai formar o que? Ele vai formar um cátion, não é isso? E vai perder um elétron. A gente retira um elétron de um átomo. Então, pela energia, o que, pessoal? Se a energia vai ser fornecida para o átomo, né? O átomo recebe a energia, então é uma energia que é absorvida, não é isso? Então, ó, letra A não vale e letra D também não vale, porque essa energia não é recebida, não é isso? Quando um elétron é retirado de um átomo, né? Nós vamos retirar o elétron aqui, ó, de um Y, e esse Y é um átomo isolado. Não é verdade? É um átomo neutro. Ó, então a gente já chegou na resposta aqui, né, pessoal? De um átomo neutro, não é isso? E a segunda energia de ionização é Z do que a primeira. Galera, as energias de ionização para o mesmo átomo, elas são crescentes, né? A primeira é menor do que a segunda, menor do que a terceira, menor do que a quarta e assim por diante. Então, queridos, né? A letra Z refere-se a quê? A palavra maior, né? Então, a melhor resposta, de fato, é a letra B. É uma energia absorvida por um átomo no estado neutro e a segunda energia de ionização ela é maior do que a primeira. Então, letra B, de belos que são vocês. Tá bom? Vamos aqui para a próxima, number 7. Vamos lá, galera. As energias de ionização de um metal M são, né? Então, a primeira energia de ionização, a segunda energia de ionização, a terceira e a quarta energia de ionização. Com base nesses dados, espera-se que um átomo desse metal, ao perder elétrons, adquira configuração mais estável quando ele perde. Galera, o que essa frase aqui, né, ela te sugere pensar, né? Em que aspecto da configuração eletrônica esta frase aqui te faz pensar? Porque é o seguinte, pessoal, quando um elemento químico, por exemplo, o cálcio, certo? Quando o cálcio ele forma o cátion cálcio 2+, né? Por que ele não forma o cálcio 3+, e por que ele não forma o cálcio mais, e sim ele forma o cálcio 2+?
Porque quando o cálcio perde 2 elétrons e forma o cátion cálcio 2+, este cátion ele vai possuir uma configuração de gás nobre. Ele vai apresentar ali na sua camada energética, mais, né, na sua último nível de energia, 8 elétrons, certinho? Ou seja, né, perde-se os elétrons da camada de valência. Então, o cálcio, quando ele se transforma em cálcio 2+, ele perde 2 elétrons, que são os elétrons da sua camada de valência, e se transforma, né, nessa configuração aqui, nesse íon, cuja configuração é a mais estável do que anteriormente falando. Ou seja, pessoal, tudo isso que eu te falei aqui é para te dizer que este trecho da pergunta, ela te pergunta, esse trecho da pergunta te pergunta quantos elétrons esse elemento químico tem na camada de valência, né? O metal M, ele apresenta quantos elétrons na camada de valência? Professor, como é que a gente adivinha isso? Bom, sabidos que vocês são, né? O que a gente tem que fazer, galera? A gente tem que observar os valores das energias de ionização. Por quê? Porque, igual a gente falou, quando nós temos elétrons em um mesmo nível de energia, os valores das energias de ionização são relativamente próximos, certo? Quando a gente tem uma grande diferença do nível da energia de ionização, isso quer dizer que nós estamos retirando elétrons de uma camada mais interna do que anteriormente, né? Então a gente observa aqui que essa primeira energia de ionização, ela tem um valor de 138. A segunda tem um valor de 434. É maior? Sim, porque, né, as energias de ionização para um mesmo átomo, elas são sempre crescentes, né? Só que é maior assim, relativamente maior, né? Um pouco maior. A terceira, né, é um pouco maior do que a segunda, não é isso? Já a quarta, pessoal, ela vai apresentar um valor muito discrepante, né? A quarta energia de ionização, né, tem um valor aí de 2.667 calorias. Ou seja, 3 não, né? Aproximadamente 4 vezes maior do que a terceira energia de ionização. Galera, a gente pode concluir então, né, que as 3 primeiras energias de ionização refere-se aos elétrons da camada mais externa, ou seja, da camada de valência. Ou seja, né, os átomos desse metal, ao perder elétrons, adquirem configuração mais estável quando perde o quê? Quando perde os 3 elétrons da camada de valência. Então, seria M recebendo energia e se transformando em M3+. Beleza? Então, tá bom. Mais 3 elétrons, né, que foram retirados, não é isso? Então tá, pessoal, melhor resposta aqui para o número 7 também, letra B, de belos que são. Não é isso? Vamos adiante. Bom, agora a gente está falando aí, né, do processo de ionização do magnésio. O magnésio é um elemento químico do grupo 2A, metais alcalino-terrosos, não é isso? E por isso apresenta aí, né, 2 elétrons na sua camada de valência. Então vamos lá, né? No processo de ionização do magnésio, né, foram obtidos experimentalmente os seguintes valores. Então, do magnésio para o magnésio mais 1, a gente teve uma primeira energia de ionização. Beleza, galera? Então, do magnésio para o magnésio mais 1, uma primeira energia de ionização. A segunda energia de ionização, né, para transformar o magnésio mais em magnésio 2+, e a terceira energia de ionização para transformar o magnésio 2+ em magnésio 3+. Agora, lindos, queridos, né, o que a gente pode falar sobre as ionizações, galera? Né, as ionizações aí por meio de energia. Queridos, as energias de ionização, elas são o quê? Elas são crescentes, não é isso? Então, a primeira é menor do que a segunda é menor do que a terceira, não é isso?
Então, ó, a partir desses dados, qual alternativa associa corretamente os valores das energias de ionização? Então, a gente tem aqui 7.732, 738 e 1.451. Galera, a primeira energia de ionização, a E1, ela vai ser quem? Ela vai ser a menor de todas. Por quê? Porque as energias de ionização elas são crescentes. Então, E1 vai ser igual ao menor valor. O menor valor aqui, ó, sim, é 738. Então, E1 igual a 738 quilojoules, né? E2 agora, por sua vez, pessoal, obrigatoriamente tem que ser um valor um pouco maior, não é isso? E o próximo maior, né, tá apagado ali, mas seria o quê? Seria aqui o 1451, não é isso? 1451 seria o próximo valor e o último, né, e o maior de todos, a maior energia de ionização seria E3, claro, não é isso? Com o valor de 7.732 quilojoules. Então, a melhor resposta aqui seria o quê, galera? Me ajuda aqui. Achei, ó, letra D, não é verdade? E1, 738, aliás, EI1, 738, EI2, 1451 e EI3 igual a 7.732. Não é isso? Então, beleza, letra D de doideira, doido demais. Vamos lá, galera. Número 9, o FOP. Número 9, o FOP. Eletronegatividade é uma propriedade periódica importante. Em relação a essa propriedade periódica, assinale a afirmativa correta. Então, queridos, né? Lá vou eu fazer aquele bom e velho esboço da tabela periódica. Gosto deste esboço, pois muito útil para nós. Beleza? Galera, o que é a eletronegatividade, né? A eletronegatividade, pessoal, ela é muito útil quando a gente vai falar das ligações químicas, certinho? Por quê? Porque eletronegatividade é a tendência que um átomo vai ter, né, de atrair os elétrons para perto de si quando ele realiza uma ligação química, certinho? Então, se, por exemplo, né, a gente tem aqui um átomo de hidrogênio em uma ligação com um átomo de flúor, né? Vou conversar isso aqui com vocês, porque, né, aqui no cursinho, vocês já estão aí, né, de alguma maneira, já devem ter visto isso pelo menos uma vez na vida, né? Então, galera, quando um átomo de hidrogênio está ligado com um átomo de flúor, nós temos aqui uma ligação covalente. Por que que eu sei que a ligação é covalente, cabeção? Porque nós temos uma ligação entre o hidrogênio e um ametal. A ligação covalente ela acontece entre ametais, né, quando a gente tem um ametal ligado com um ametal, uma ligação entre hidrogênio com hidrogênio e uma ligação de ametal com hidrogênio. Então, nesse caso, a gente tem o hidrogênio ligado com o flúor, que é um ametal, então esse caráter da ligação aqui vai ser um caráter mais covalente. Tá bom? Galera, né, pensando nisso, qual dos dois elementos é mais eletronegativo? É o hidrogênio ou é o flúor? Vamos lembrar daquela frasezinha, ó. Fui ontem no clube brasileiro e só comi pão hoje. Não é isso? Aqui a gente tem, ó, uma fila crescente. O flúor é o mais eletronegativo, né? É crescente da direita para a esquerda, né? Porque da esquerda para a direita ela é decrescente. O flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio, nesta sequência, o menos eletronegativo. Beleza? Então, galera, comparando aqui, ó, né? Quem é mais eletronegativo? É o hidrogênio ou é o flúor? É o flúor, queridos. Por quê? Ora, porque, né, nesta sequência aqui, ele está em primeiro e o hidrogênio está lá atrás. Então, galera,
quando a gente tem essa ligação de HF, né, que é o hidrogênio ligado com flúor por meio de um compartilhamento de elétrons, na verdade, o que acontece? O hidrogênio ele é menos eletronegativo do que o flúor. Então, este par de elétrons que a gente tem aqui, né, na verdade, esse par de elétrons ele fica mais próximo do flúor. Sim, isso é verdade. Então, é como se fosse alguma coisa assim, ó, a ligação, né, e o par de elétrons mais aqui próximo ao flúor. E essa presença desse par de elétrons do lado do flúor vai fazer com que a gente tenha a formação, né, de uma nuvem eletrônica mais concentrada do lado do flúor, né? Uma carga mais negativa do lado do flúor e uma carga mais positiva aqui, né, do lado do hidrogênio. Ou seja, estamos falando aqui agora de polaridade de moléculas. Então, galera, guardem bem a eletronegatividade, porque lá na frente ela vai fazer, né, todo sentido quando a gente estiver falando de polaridade da ligação, polaridade de uma molécula. Beleza? Então, queridos, né? Vamos lá, vamos responder aqui a nossa questãozinha. Antes disso, qual que é a tendência de crescimento da eletronegatividade, galera? Né? A eletronegatividade, ela cresce em uma família, né? Em uma família na coluna, de baixo para cima. E nos períodos, pessoal, ela cresce da esquerda para a direita, não é isso? E quem é que a gente tem aqui, ó, galera? A gente tem aqui o flúor como sendo o menor, né, o elemento que tem a maior eletronegatividade. Tá joia? Então vamos lá, ó. O frâncio é o elemento, é o mais eletronegativo de todos os elementos. Galera, o frâncio ele está exatamente aqui, ó, exatamente no lado oposto, né, à tendência de crescimento. Então a gente pode falar que o frâncio ele vai ser o contrário, ele vai ter a menor eletronegatividade, não é isso? Então vamos lá, letra B. Então a letra A é falsa. Letra B, o flúor é o menos eletronegativo de todos os elementos. Absolutamente falso. O flúor é o mais eletronegativo, né, de todos os elementos. Letra C, o sódio é o mais eletronegativo de todos os elementos. É falso, né, galera? A gente tem aqui, ó, hidrogênio, lítio, e aqui no terceiro período a gente tem o sódio, não é? E o sódio, ele não tem essa ligação nem de ser o maior, nem de ser o menor, né, com eletronegatividade, tá bom? Então, letra C também, falsa, assim como a letra B. Letra D, o carbono é mais eletronegativo que o silício. Galera, a gente vai ter aqui, ó, família 1A, 2A, 3A e a 4A vai ser esta família aqui, ó, mais ou menos nessa posição, tá bom? Vamos imaginar aqui a família 4A. Quem é a família 4A? É a família do carbono. Aí a gente tem aqui, ó, carbono, aí depois tem o silício, depois a gente tem o germânio, depois a gente vai ter aqui, ó, o estanho e depois aqui no finalzinho o chumbo, beleza? Então, né, apesar de ter ficado aqui de uma maneira um pouco desorganizada, essa é a família 4A. E se a eletronegatividade cresce de baixo para cima, quem está mais em cima apresenta maior eletronegatividade. E a letra D fala exatamente isso, né? Que o carbono é mais eletronegativo que o silício, né? Então, verdade verdadeira. Letra D é a melhor resposta, então. Vamos ver por que a letra E está falsa. Né? Disse aqui o seguinte, ó. O potássio é mais eletronegativo do que o cálcio. Se a gente observar, aqui a gente vai ter o potássio. E o cálcio vai estar logo na sequência, não é? Então, pessoal, quem está mais à direita, olha a setinha aqui indicando, ó, quem está mais à direita é mais eletronegativo. Então, o cálcio que é mais eletronegativo que o potássio, e não o contrário. Então, na verdade, o potássio ele é menos eletronegativo do que o cálcio. Belezinha? Então, vamos aqui para a questão de número 10. Olha lá, galera, vamos lá, ó, essa questão aqui é bacana. O gráfico mostra a variação do potencial de ionização para elementos com número atômico Z de 1 a 19.
Então, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o gráfico e identificar onde está este número atômico Z. Né? O número atômico Z está aqui, ele está indicado pelo eixo X. Não é isso? Então, aqui nós temos um número atômico crescente, não é? De 1 até 19. Né? Então, observe que o potássio está nessa posição aqui, mas ele refere-se a esta bolinha aqui, que é o número 19. O número atômico 20 não é do potássio, e sim do cálcio. Beleza? Então, vamos lá, galera. Letra A. Dê o nome dos 3 elementos que têm maior dificuldade de formar cátions no estado gasoso. Galera, o que significa dificuldade em formar um cátion? Né? Significa que para você retirar o elétron ali daquele átomo, você precisa de muita energia, não é? Então, quem são esses 3 elementos que vão ter essa tendência aí, galera? Se a gente observar, a gente vai ter aqui, ó, o primeiro... Olha só, pessoal, deixa eu fazer um esboço aqui da tabela periódica. Eu gosto deste esboço. Vamos lá. Beleza, belezinha. Então, a gente vai ter aqui, pessoal, ó, o primeiro período, né? Hidrogênio e hélio. Primeiro período, a gente vai ter aqui hidrogênio e aqui o átomo, né, o elemento químico hélio. Beleza. Aí o segundo período, pessoal, ele tá nessa próxima parte aqui do gráfico, né, que eu estou marcando de vermelho. A gente começa aqui com o lítio, não é isso? Depois vem aqui o berílio, não é verdade? Lítio, berílio. Só um momentinho aqui que eu cometi um equívoco. Não vou pintar tudo aqui, não, porque senão vou demorar. Então, vou fazer o seguinte, ó, o terceiro período é esse aqui, ó, galera. Desculpe, o segundo período, né? Esse aqui que eu estou pintando de vermelho. Beleza? São os elementos que estão nessa posição. E o terceiro período eu vou fazer aqui de azul, ó. São esses elementos aqui. Eles estão aqui no terceiro período, ou terceiro período aqui. São os elementos que ocupam as posições nesta linha. Beleza? E o potássio, né? O potássio está ali solo, né? Ele está no quarto período, é o primeiro elemento aqui, né? Do quarto período, nós temos ali o potássio. Beleza, galera? Ele fala aqui, ó, deu o nome dos 3 elementos que têm maior dificuldade em formar cátion. A maior dificuldade, pessoal, significa maiores níveis de energia. E esses elementos químicos são representados pelos gases nobres, galera. Os gases nobres são aqueles que apresentarão, né, as maiores dificuldades em se formar cátions, né? Ou seja, apresentarão as maiores energias de ionização. Então, a resposta da letra A seria o quê? Né? Seria o hélio, depois o neônio e o argônio, não é verdade? Sim, é verdade. Bom, aí o enunciado nos diz aqui na letra B, ó, B de balão. Explique por que no intervalo de Z igual a 3 até Z igual a 10, então no intervalo de Z igual a 3 até Z igual a 10, o potencial de ionização tende a crescer. Pessoal, ele falou de uma tendência de crescimento, não falou que sempre vai crescer. Por quê? Porque enquanto o número atômico está aumentando aqui, ó, de 3 até 10, né, nós temos energias que tendem a crescer. Não são todas umas maiores que as outras, né? Enquanto a tendência é de crescimento, nós temos umas que são aqui, ó, um pouco abaixo, né, de umas que estão anteriormente ali colocadas a elas, né? Então, galera, por que que nós temos aqui, ó, uma tendência de crescimento com o número atômico, né? Então, a energia de ionização, ela cresce aqui, ó, da esquerda para a direita. Galerinha, por que que essa energia de ionização, ela cresce da esquerda para a direita? Vocês já têm, né, total capacidade para responder isso. Por que que a energia de ionização, ela tem essa tendência de crescimento, né? Galera, relacionem isso com o raio atômico, né? Como é que a gente pode pensar? Que quanto maior o raio atômico, né, quando o átomo é grandão,
menos energia você precisa para retirar os elétrons que estão aqui, ó, na sua camada de valência, né? Então, como é que a gente explica isso, né? A gente explica o seguinte, né, da seguinte maneira: porque da esquerda para a direita, com o aumento do número atômico, né, da esquerda para a direita, né, o que está acontecendo quando o número atômico aumenta da esquerda para a direita, pessoal? O que está acontecendo? O raio, né, nós temos uma diminuição do raio atômico. E quanto menor o raio, maior é a energia de ionização. Por quê, professor? Porque quando os elétrons estão muito próximos do núcleo, eles vão ter ali, né, necessidade de receber uma grande energia para ser retirado ali daquela proximidade do núcleo. Agora, quando o átomo é grande, pessoal, os elétrons estão fracamente ligados ao núcleo. E aí, para retirar esse elétron, você precisa de uma energia que é menor. Beleza? Então, tá finalizado aí. Tá bom, queridos? Moçada, então eu queria deixar aqui para vocês. Professor, explica o exercício de novo, por favor. Qual que foi, hein, galera? Desculpa, eu não vi aqui. O 7, vamos voltar aqui no 7, então, rapidex, né? Galera, nesse exercício aqui, ele diz para que a gente identifique o seguinte, ó. Com base nos dados, espera-se que um átomo desse metal, ao perder elétrons, adquira configuração mais estável quando perde. Então, galera, um átomo ele vai formar um cátion, não é isso? Quando ele fala perder elétrons, é quando o átomo ele vai formar o quê? Ele vai formar um cátion, certo? Então, quando o átomo forma cátion, o cátion mais estável, né, ocorre quando ele perde os elétrons da sua camada de valência. E pelos valores que a gente tem aqui, a gente observa que as três primeiras energias são valores que estão relativamente próximos, né? 138, 434, 656. Já a quarta energia é o quê? Ela é aproximadamente 4 vezes maior do que a terceira, né? Ou seja, é um valor muito discrepante. Então, a gente conclui que essas três energias aqui foram para retirar os 3 elétrons que haviam na camada de valência, certo? Então, este átomo do metal M ele vai ficar estável, né, ainda mais estável, quando ele formar um cátion M3+, ou seja, quando ele perder os 3 elétrons da camada de valência. Beleza? Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Então, galera, no mais é isso. Nossa última aula do semestre hoje. Aguardamos vocês aí no retorno das aulas e estamos às ordens, beleza? Descansem, tenham boas férias e não se esqueçam, né, de que é necessário aí que nesse período de descanso também vocês deem uma estudada, tá bom? Então, galera, um beijo no coração, abraços a todos e valeu demais. Tudo de bom. Olha aí, ó, sonzeira. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.